Olá, crianças. Muito bom dia a você, meu querido, minha querida, meus alunos vicentinos. Hoje, nesta terça-feira, dia 9, nós vamos falar sobre os modos verbais, né? Vamos falar de língua portuguesa, modos verbais. Mas antes disso, eu quero saber dos cliques que eu estou pedindo para vocês. Meus amores, por favor, não deixem de me mandar as atividades, porque essa é a única forma que eu tenho de avaliar vocês, tá? A gente não se vê, infelizmente, né? Então eu não sei se vocês estão conseguindo captar os conteúdos, entender os conteúdos. Então, o registro fotográfico é a única forma que eu tenho de saber se vocês estão realmente fazendo as atividades ou não, tá? Então eu estou aguardando, por favor, esses registros, tá certo? Então, meus amores, vamos lá, organizem as coisas de vocês, organizem seu material. A gente vai falar sobre modos verbais, a gente vai ficar lá na página 53 do livro de vocês, tá bom? De 53 a 55, uma atividadezinha bem bacana mesmo, tá? Então te organiza, pega tuas coisinhas e bora estudar que hoje ainda é terça-feira. Vamos lá. Bom, gente, para que vocês entendam a atividade, né, para que vocês saibam o que é modo verbal, eu vou fazer aqui um apanhado breve para vocês tentarem se familiarizar com a atividade, tá? Então, o que é modo verbal, professora? Modo verbal é como eu vejo esta frase, né? Por um exemplo, quando eu falo uma palavra assim, ó, do tipo, talvez não chova hoje. Esse talvez ele vai dar uma ideia de quê? Uma ideia de incerteza, de dúvida, tá? Então, quando eu uso uma palavra nesse sentido, de dúvida, eu já sei que ela é um subjuntivo. O modo verbal dessa palavra é um subjuntivo. São as palavras incertas, né, que a gente utiliza no dia a dia. A minha forma também pode ser imperativo, meu modo também pode ser imperativo. O que quer dizer uma frase imperativa? Quer dizer quando eu dou uma ordem, né? Quando eu exprimo uma ordem do tipo, façam a atividade. Isso é uma frase no imperativo, tá? E eu tenho também as frases no indicativo, modo indicativo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer uma certeza, do tipo, hoje vocês farão a atividade, né? Ou seja, eu passei para vocês uma ideia de certeza. Então, isso é uma frase no modo indicativo, tá? Só para que vocês entendam isso. Então, vamos seguindo lá no nosso livro, na página 56, para a gente... Perdão, na página 53, para a gente seguir as nossas atividades, tá bom? Simbora para o livro. Então, crianças, vamos lá, tá? Para o nosso livro, vocês vão abrir lá na página 53, tá? Vamos fazer essa atividade agora. Por favor, preciso que vocês prestem o máximo de atenção, tá bom? E foquem no livro, principalmente no livro. Vamos lá, modos verbais. Você já notou que os verbos que usamos podem sofrer alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, essas frases. Vocês têm aqui a letra A. Talvez ele compre um livro. Letra B. Leia este livro. E letra C. Lemos um livro muito interessante. Então, o que eu preciso que vocês observem é que essas três frases, A, B e C, cada uma indica, né, uma expressão. Eu quero que vocês completem aí. Qual delas exprime uma certeza? Você coloca a letra. Qual delas exprime uma ordem ou um conselho? E qual delas ela exprime uma incerteza ou uma dúvida? Observem a frase, tá bom? E tentem fazer, por favor. Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais, que é o que você vai estudar agora. Quero que vocês observem essa tirinha aí, por favor. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. E aí aparece de uma forma bem hilária, né? Uma vaca abanando, como se tivesse com algo, né, para espantar as moscas lá, um matador de moscas. Na letra A diz assim: o verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo quadrinho indicam ações que, o que vocês acham? Essas ações aconteceram antes das falas dos personagens ou essas ações aconteceram após a fala do personagem? Ou
acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Observem, por favor, e marquem a opção correta. Aqui na letra B, na página 54, diz assim: ao empregar esses verbos, os personagens têm intenção de indicar. Aí vocês vão observar lá se é uma dúvida enquanto ao acontecimento da ação ou se a personagem tem certeza de que esta atividade está acontecendo. Você marca a opção que você achar correta. Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no indicativo. O que é isso, professor, indicativo? Indicação é quando você vê uma frase que está indicando que é uma certeza, tá? Que é uma coisa de fato, que aconteceu de fato. Então, a gente diz que essas frases com essas características são chamadas de indicativo. Na segunda questão diz assim: agora lê esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta ao aluno: se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, o que teria? Aí o aluno responde: com certeza as calças de outra pessoa, professor. Essa anedota aí, ela quer dizer o quê? Explique o que o aluno quer dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Vejam aí, analisem e escrevam com as suas palavras. Tá? Pode ser no caderno ou pode ser aí no ladinho do livro. Se você achar que dá para escrever aí no ladinho do livro, você pode assim fazer. Tá? Na letra B. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? O que era que de fato você acha que o professor gostaria de saber do aluno? Aí você vai responder aí, tá bom? Letra C. Sublinhe a forma verbal empregada nesse trecho da anedota. Se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, ao utilizar essa forma verbal, o professor indica. O que é que ele indica? A possibilidade ou incerteza quanto ao o aluno ter R$100 em cada bolso ou a certeza que havia R$100 em cada bolso do aluno? Aí você marca a opção que você achar correta. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo, ou seja, pessoinhas lindas do meu coração, todas as vezes em que nós lemos uma frase em que ela nos dá uma questão incerta, ou seja, dúvidas, tá? Você já fica sabendo que essa frase está no modo subjuntivo. Toda vez, professora, que tiver dúvida subjuntivo? Sim, todas as vezes que exprimir dúvida, o modo é subjuntivo. Quero que vocês observem a questão 3 agora, página 55. Vira a página, tá? Vocês têm aí um cartaz, né, de uma campanha de vacinação. Olha aí o que está acontecendo. Vacine seu filho. E a gente vê aí o Zé Gotinha, uma mãe, duas crianças, né? Cuide da saúde do seu super-herói. Seu filho pode ser super saudável e para isso basta levar o seu super-herói a ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. E aí diz assim, né? Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e proteja o seu filho. Isso é um cartaz de Pernambuco, tá? E aí vem a pergunta, letra A. Qual é o público-alvo desse anúncio? Justifique sua resposta. O que é que vocês acham? Esse cartaz aí é para quem? Né? É para as crianças, né? E claro, para os pais das crianças, né? Que estão em fase de receber a vacina, né? E por que a gente acha isso? Porque a gente percebe pela referência, né, dos seus filhos, que está dizendo filhos, a mãe também está no cartaz, então o público-alvo são quem? A mãe e os filhos que estão em idade de vacinação. Na letra B, em sua opinião, anúncios como este são importantes? E aí você vai dizer o porquê que você acha que esse anúncio ele é importante, né? Claro que é um anúncio muito importante porque, né, eles nos alertam, né, sobre a importância de divulgar as informações da vacina, da saúde da população, né? Então a gente tem, vocês sabem que todos vocês têm uma carteira de vacinação e é uma boa aí vocês verificarem agora se a vacinação de vocês estão em dia. Fiquem atentos, tá, crianças? Lembrando que as crianças que vão fazer 11 anos têm vacina para tomar, né, do HPV. Então vamos lá, letra C. As formas verbais vacine, cuide e procure indicam que
um tempo, um conselho ou ordem ou um estado, tá? Lembrem-se que quando um verbo exprime ordem ou conselho, nós dizemos que ele está no modo imperativo, tá? Conselho ou ordem, modo imperativo. Vocês viram que esses modos verbais eles podem exprimir dúvida, né, que a gente chama de subjuntivo, podem exprimir certeza, que a gente chama de indicativo, e podem exprimir também um conselho ou uma ordem, que a gente chama de imperativo, tá, crianças? Então, meus amores, viram como nem foi difícil, né? A gente viu os modos verbais, nós observamos que as palavras elas podem imprimir dúvida, certeza, uma ordem ou um conselho, né? Que isso é o quê? É o modo imperativo, o modo indicativo e o modo subjuntivo, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. A gente vai continuar essa aula de português em uma outra oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus, uma beijoca. Daqui a pouquinho tem aula de ensino religioso, tá certo? Então, até daqui a pouco. Vamos lá.